Opa! Considerações sobre os princípios básicos do aquarismo dentro da metodologia do Alberto Bacelar. Bora! Fala, povo das águas! Dessa vez com o Ted de volta. Ops! Com o Ray de volta. Muito obrigado, meu Deus! Muito obrigado aos meus antepassados, obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado aos meus seguidores, a minha esposa, obrigado a vocês. O Ted Ray fica por aqui. Nós vamos conversar mais um pouco. É gostoso, né? Essas conversas que a gente tem aqui. Outro dia, um cliente veio aí e ficou meio inconformado, porque ele falou assim, mas Alberto, por que você não enche de SPS, de coral top? Por que você não coloca um monte de coisa para as pessoas virem aí e você calar a boca desse pessoal? Eu falei, eu não quero calar a boca de ninguém, e muito menos estão me fazendo calar a boca. Eu estou deixando aqui para vocês um conteúdo do qual todo dia, todo santo dia, e todo dia é santo, eu recebo por conta disso centenas de muito obrigado, Alberto. Isso já me basta. E assim, mas independente de qualquer coisa, lembra que eu falei para vocês que eu estava com um problema sério relacionado à temperatura? A grande praia, ela passou de 31 graus, 30, 30,5. Eu fiquei meio assim, eu falei, e o pior é que eu não estava, nos dias que aconteceu isso, eu não estava aqui na empresa. Eu fiquei sabendo depois, porque o rapaz que me ajuda, de vez em quando vem aí, me avisou, falou, cara, tá muito quente. Sabe aqueles dias que chegou a 33 graus, 34 graus aqui em Santo André? E para ajudar, aqui na frente da empresa, né, o sol bate aqui, é um efeito estufa, literalmente, que é quente mesmo. E eu até comentei com esse cliente, falei, cara, um dos motivos que eu não ponho determinadas espécies é que eu vou investir primeiro uma grana que eu vou preferir estar gastando viajando com a patroa, né? Muito mais legal, muito mais gostoso tá indo mergulhar no mundo aí do que estar investindo 20, 30 mil reais em coral aqui. Segundo lugar, o risco que a gente tem de, num eventual problema, perder um monte de bicho, perder um monte. E o forte da minha empresa, quem vem aqui na Aquashow sabe disso. O forte da minha empresa não é balcão, não é vender coral, vender peixe. Eu estou com uns coeruleus aqui maravilhosos, hein? Se tiver interesse, falar comigo. Gente, os peixes estão bonitos. Aliás, eu quarentenei eles aqui, né? Descansei tudo. Fiz toda a parte de aclimatação para soltar nos meus aquários e você comprando eu ensino como fazer também. Mas enfim, e não é essa a pegada da minha empresa. A minha empresa, o forte é a consultoria, é montar aquários, é fazer projetos, aquários sem bombas internas, aquários grandes num preço muito mais acessível que a grande maioria das empresas do Brasil, numa metodologia da qual eu recebo feedback de todos os meus seguidores, de todos os meus clientes, agradecendo e dizendo, agora meu aquário está bonito. Isso me basta, como eu já falei. Mas olha só, dentro da metodologia, eu falei no vídeo anterior sobre isso, né? Que a gente ia falar sobre quantidade sobre luz, água e as coisas que regem a montagem do aquário. Entenda que para cada coisa que eu falar aqui, eu vou ter algumas centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, que vão assinar embaixo, ou muito menos pessoas vão assinar embaixo com alguma ressalva, e muito menos ainda vão dizer, não, isso não funciona. 100% dos que vão dizer isso não funciona, vão dizer porque não testaram. Então estou falando porque alguém falou
um lojista falou, um amigo falou que aquilo não dava certo, então não adianta fazer. Né? Então, esse é o que menos tem. E a grande maioria é aquele que faz, dá certo, funciona, e que apesar das ressalvas que nós vamos comentar aqui, nós temos assim mesmo uma boa margem de sucesso. Como disse, né, uma vez o meu querido João Carlos Basso, aquário marinho é tão fácil que mesmo fazendo tudo errado dá certo. Né? Ele sabia o que estava falando, sabe o que está falando e, de fato, ele não está errado. A questão é que a cada erro que você comete, é como você tivesse com um carro com um motor maravilhoso, sabe aqueles dentinhos, plec, 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 do freio de mão? Pois é, a cada erro é um dentinho que sobe, a cada erro é um dentinho que sobe, até chegar a um ponto de colapso. Então, é onde o carro, por melhor que seja o motor, etc., não vai conseguir andar. Então, o legal é você contornar, se informar, pegar opiniões diversas para fazer a tal da intersecção. Lembra do colégio, né, do ginásio? Na intersecção dessas informações, você acaba chegando num denominador comum. Aconteceu isso, eu vou pedir a licença mais uma vez para ler um comentário. Você sabe que eu vou fazer diferente, gente. Eu não vou ler, não. Eu peço desculpas ao meu querido Alex Correia. Mais uma vez o Alex Correia. Esse povo já deve estar de saco cheio do Alex Correia. Só está de saco cheio do Alex Correia quem não preza pela arte do aquarismo. Só está de saco cheio do Shen, do Denadai, do Basso, do Pataleão, do Alberto Bacelar. Quem não sabe e não quer aprender um aquarismo alternativo, sério, simples assim. Então, o Alex, no vídeo anterior a esse, tá, exatamente, eu vou disponibilizar o link na descrição, ele fala algumas coisas enumerando cronologicamente os tópicos que eu aponto no vídeo. Então, aos 10 minutos e 7, ele comenta sobre a confusão relacionada à definição de plâncton. Aos 15h56, ele comenta sobre as tridáquinas. Aos 17h20, novamente ele fala sobre as tridáquinas do aquário do Havaí. Lembra que eu falei? Aliás, esse comentário eu faço questão de ler aqui e peço que vocês leiam os demais comentários. Tá? Lê o comentário, vai no ponto do vídeo em questão, né? E esse é os 17h16, e o último que ele menciona, confirmando, é isso mesmo? É aos 29h53, já no finalzinho, quando eu menciono sobre bancos genéticos. E eu, assim embaixo, concordo 100% com tudo que ele falou. Mas os da tridáquina é uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês antes de continuar nosso vídeo. As tridáquinas do aquário do Waikiki, que estavam muito bem nos últimos 30 anos, não existem mais. Os motivos não foram publicados oficialmente pelo aquário. O aquário publicou, porém, que houveram mudanças na iluminação dos sistemas antes das duas últimas tridáquinas virem a óbito. Eu praticamente cresci cuidando daquelas tridáquinas e participei da construção do sistema em que estavam por décadas, 30 anos. Foi uma perda muito grande. Antes das mudanças na iluminação, eu ofereci uma apresentação sobre iluminação, que logicamente não aconteceu. Mas quem sou eu para dar apresentações a biólogos, não é verdade? Deu para entender, né? O Alex não é biólogo. Ele tem uma propedêutica, uma experiência inigualável. E, diante da mudança do sistema, ele propôs a conversar, a dar uma palestra, a dar uma apresentação sobre aquela mudança que estaria sendo feita. A mudança foi feita e, um tempo depois, tridáquinas de 3 décadas morreram. Enfim, peço que vocês leiam isso tudo. Mas vamos lá, vamos ao assunto primordial do vídeo. Método Alberto Bacelar.
Eu estou trazendo isso porque, acompanhando diversos outros canais e diante de comentários que colegas e seguidores e clientes, inclusive, pessoas bem legais assim, né, fazem para mim, eles comentaram, eles trazem aquela frase: Alberto, no canal tal, um cara falou isso sobre esse assunto. Então eu vou trazer aqui os principais tópicos que eu lembro. O primeiro está relacionado a essa tão polêmica questão da quantidade da luz, quantidade e qualidade de luz. E eu recebi ontem um rapaz que está muito feliz com o aquário dele, porque ele colocou 2 lumináriazinhas de LED chinesa, um aquário 40, 50, cada luminária tem 60, 70 watts, 70 watts, que dá um total de 140 watts em 200 litros d'água. Eu peguei a foto, eu vi a foto do aquário dele como um todo, e não é aquele aquário, como são módulos de luz, não é aquele aquário onde ele tem só uma ilha, 2 ilhas. Sabe, a pessoa faz 2 ilhas e coloca um módulo em cada ilha, e conforme o aquário vai crescendo, o tempo vai passando, ele vai distribuindo o restante das peças, né, dos corais, dos invertebrados no cascalho e por aí vai. Não. Ele tem um aquário praticamente igual a esse aqui no que se diz respeito ao layout. Ele tem um platô, uma plataforma de rochas. A maioria delas não passa da metade da altura do aquário, ou seja, uma rocha baixa. E ele colocou essas 2 luzes, essas 2 luminárias. Ele fez o orçamento comigo. Segundo ele comentou, o valor tinha ficado quase o dobro. Aí eu falei, cara, mas o preço que eu te dei é metade do preço de você fazer o mesmo sistema, né, com a mesma potência, equiparidade de uma Z-Lite, de uma Hydra da vida aí e tal, que as pessoas falam, mas não dá para comparar, né? Não dá, tudo bem, não vamos entrar nesse mérito, mas enfim, potência por potência, espectro por espectro, eu tinha oferecido algo semelhante pela metade do preço. E ele achou algo que é metade da potência que eu indiquei, ou 2/3 da potência que eu tinha indicado, com o espectro que eu tinha indicado, por praticamente metade do valor que eu cobrei. Tipo assim, né? Eu cobrei 3 mil, uma coisa que ele gastaria 6 comprando as importadas, ele achou por 2. Entendeu? 1.800, 2, um pouquinho menos, né? De 1/3 a menos. E eu falei, mas cara, você não pode comparar. Você comprou uma luminária de 140 watts. Eu te ofereci uma de 210 watts. Não, mas o cara falou que LED não precisa de tanta potência. Aquela velha história. Olha, pessoal, eu fui bem sucinto com ele, fui bem assim, direto ao assunto. Nós vamos conversar daqui a alguns anos, tá? Porque se ele gostasse de os corais carne de vaca, que a gente chama, né? Os softs da vida, os LED, as senior da vida, vamos ver o que é que vai dar. Mas ele é apaixonado por aquelas coisas que, né, todo mundo sabe aí, coral que custa o oi da cara, sabe? E tá lá, espalhado, e ele tá muito feliz, porque o coral em 3 meses apresentou um crescimento, o coral tá muito mais aberto. Eu expliquei a ele que nem sempre quando seus músculos inflam é um sinônimo de saúde, mas ele não me ouve. Ele tem certeza que aquilo ali vai dar certo. Como 90%, 99%, 100% das pessoas, das luminárias que eu fabrico porque a pessoa não vai iniciar no aquarismo. É porque depois de 2, 3, 4 anos ela não vê resultado, ela vê coral morrendo, ela vê coral mirrando, e aí ela conversa comigo e muda. E o resultado é muito satisfatório, porque para quem não sabe, eu não faço luminária, essas luminárias que vocês estão vendo nas imagens, as híbridas e as LEDs que eu não faço luminária desde o ano passado, tá? Essas propagandas específicas no YouTube, no Instagram, vêm em função de um momento econômico, um momento de marketing que o mundo vive, dentro da internet, né? Dentro das plataformas de internet. Eu faço luminária já há mais de 10 anos, 8, 9, 10 anos que eu faço luminária. Desde que surgiram as do-it-yourself no mercado brasileiro de luminária LED, que eu venho brincando com isso. Então eu tenho muitas luminárias que a gente fez de 6, 7, 8 anos atrás, e que ao contrário do que alguns diziam aí, né? Mas troca de LED todo ano, troca de... Isso não existe, isso não é assim. Tá? Não é assim.
Então, o desgaste natural de uma luminária, e os caras falam que essas luminárias de marca, depois de 5 anos, ela tá igual? Não tá. Se você pegar uma novinha, ligar, medir, e pegar uma de 5, 4, 5, 3 anos, 4 anos, fizer a medição, você vai ver que tem diferença sim, porque o desgaste acontece com qualquer lâmpada. Qualquer lâmpada acontece isso. É impossível, é física, tá? Ela acaba entrando em desgaste, né? Enfim, então, por isso que, quando você for montar, o ponto crucial dessa questão, que as pessoas falam, mas hoje em dia é o par. Mas criatura de Deus, não adianta você ter um par de 500 aqui e um par de 200 aqui. A não ser que você não vá pôr coral aqui. Se você vai pôr coral no aquário todo, se você vai distribuir o aquário todo, você precisa de uma luminária que forre, que abrace o aquário todo. E é nesse ponto que as luminárias da AquaShow, das minhas luminárias, se diferem da grande maioria das luminárias do mercado. Porque não é viável economicamente fazer luminárias desse tipo. É muito mais barato para uma empresa fazer os módulos. Faz 2 módulos de 30, se você tem um aquário de 1 metro, bota 2. Mas eu sei que isso não vai funcionar como deve. A luminária de LED, para funcionar, ela tem que sair caro. Ela custa caro. E não é a questão dela ser cara porque o módulo tem tecnologia de relâmpago, de nuvem, não. É por conta da qualidade do espectro que já é ruim no LED, precisa alcançar. Então, uma luminária de LED para funcionar, para ser como devia de fato, como deve de fato, ela tem que ter realmente ela tem que forrar o sistema inteiro. E isso custa muito caro para a grande maioria dos hobbyistas brasileiros. Assim, dê preferência a uma relação de 0,8 a 1 watt-litro. Essa mesma relação que nos primeiros vídeos eu acreditei, fui enganado pela indústria do LED, que 0,6 watt-litro era suficiente, ao longo dos 7, 8 anos fazendo luminária, eu percebi que não é bem assim. Tá? E se você está feliz com o seu aquário, entenda que quem tem que estar feliz não é você. Tá? É o coral. Pense nisso. Portanto, a quantidade e a qualidade de luz é um dos primórdios que eu venho comentando aqui. Ofereça o sol, ofereça um espectro mais próximo possível do sol. E eu não preciso nem dizer qual é a lâmpada que consegue isso. Sobre a qualidade da água, um tópico que falaram e eu falei, é sério isso? Um cidadão veio dizer que usar água natural é o primeiro grande erro no aquarismo, porque você não pode, a água das Filipinas não é a água do Atlântico, que não é a água do Pacífico. Bobagem, isso é uma grande, mas uma imensa bobagem. Me admira alguém que tenha um mínimo de conhecimento em biologia falar uma coisa dessas, a não ser que essa pessoa esteja sendo patrocinada por algum sal, né? Aí eu fico quieto, porque ela tem que vender o produto que ela está falando lá, né? O cara está pagando para ela fazer aquilo. Então, se ela chega e fala, não, olha, o sal que eu vendo é muito bom, mas a água do mar é melhor. O grande problema da água do mar é que ela exige por parte da empresa uma logística que nem sempre é fácil de se ter. A maioria dos imóveis são alugados, né? Quem tem loja não é no imóvel próprio. E você precisa, que nem eu tenho aqui, eu tenho 1.500, 2.000 litros de caixa d'água colocada num forro, com tubulação passando aqui, para não ter que carregar de lá de trás até aqui na frente da loja. A água sai aqui, pertinho da rua, no mesmo cavalete da rua. Eu tenho água da rua, tenho água de RO e tenho água da salgada, natural. Então, fazer essa estrutura por si já é um problema. Segundo passo, que é muito problemático, receber essa água natural. Eu trabalho com a empresa da Biomarine. Tá? Eu vou fazer um vídeo sobre água natural, comentando sobre isso. E dentro dessa condição, a Biomarine traz um caminhão-pipa com um tambor de plástico, onde ele estaciona quase a 200, 300 metros daqui. É longe. E ele tem a mangueira que ele vem para poder trazer, porque aqui na frente da minha empresa não é possível. 200 não, perdão. Dá uns 100, 120 metros mais ou menos. 300 é muito. Daqui na minha empresa, não dá para parar o caminhão aqui na frente. E como eu tenho acesso a um terreno aqui próximo, a 100 metros, 150 metros, eu consegui conversar com o proprietário, ele liberou,
e aí a gente liga a motobomba, eu faço a mangueira e encho a caixa d'água. Quer dizer, você precisa ter uma condição de armazenamento, uma condição de apresentação, uma condição de receber essa água. Então, tudo isso são problemas que o sal resolve de forma muito fácil. Então, como é mais barato para a empresa vender o sal, além do que ela vai ter mais lucro, porque além do sal ela vai vender o reverso osmose, o RODI, ou seja, economicamente falando, dá muito mais lucro e é muito mais barato, muito mais fácil, vender sal e água do que vender água natural. Fora isso, não há como comparar. Você pega a água natural que possa ser utilizada, e as pessoas falam, mas vem com bactéria, vem com parasitose, vem com... Não vem, não vem. Um simples shark bag que você penere, que você passa no shark bag, acabaram-se os problemas. E a chance, o grande problema é para a remoção muito mais do plâncton, porque pode ter ali uma ou outra célula de alga que você não é legal de repente você ter no seu aquário, pode dar algum problema nesse sentido. Mas fora isso, a profusão, a multiplicação de copépodes, de microbiota, quando você usa água natural, é uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa. Eu fiz um vídeo uma época aqui, de frente para a bateria, e durante o vídeo o pessoal falou, que aqueles bichos, tem um monte de bichinho andando no vidro, Roberto. Mas é um monte, isso é direto. À noite aqui, quando eu vejo, tá cheio de animais aqui. Tá? É claro, o uso da água sintética vai permitir, vai propiciar? Vai, mas a biodiversidade não é igual. E o segredo da maturidade de um aquário bem maturado para receber o maior grupo possível de coral é o nível, é a quantidade de biologia, de vida que ele tem, macro e micro falando, né? Portanto, a água do Atlântico pode ser utilizada tanto quanto a água das Filipinas, do Caribe, do Pacífico, desde que ela não esteja poluída, desde que não seja perto de desembocadura de rios, etc. Se você tem acesso a água de qualidade, e ela é natural e é do Brasil, pode usar, a vida inteira foi utilizado. O Carlinho do Acrópora, lembra? Vocês viram o vídeo dele no outro canal recentemente? Tá lá, aquilo ali é água natural. Não existia sal na época, ele usava água natural. Comprava nas lojas, aqui no São Paulo tinha muito. Portanto, bobagem. Quantidade de rocha. Não dá para dizer que é 10% da quantidade. Dá para dizer sim. Mas tem rocha que é mais pesada, tem rocha que é mais leve. Há uma equiparidade, uma equivalência. Regra de 3 simples resolve isso para qualquer pessoa que fez curso primário. Quanto mais uma pessoa formada em biologia, né? É lastimável. Então, a rocha natural, numa média, ela possui, tá? Você usando rocha natural, ela possui essa propriedade de atender 100 litros d'água com 10 quilos de rocha. Se você usa Zanzibar, é nítido que a Zanzibar ela tem uma média de 30%, às vezes 40% mais pesada. Portanto, você vai precisar de 15 quilos, 16 quilos. Então, é possível você ter o bom senso como pontapé inicial. Para que você não chegue na empresa, numa loja, fala, olha, eu tenho um aquário de 200 litros, quanto eu levo de rocha? Aí o cara, para não perder a venda, quando faz o orçamento do aquário, ao invés de te dar 20 quilos, ele te dá 10. Depois você vai pondo se precisar. Isso faz mal ao sistema. Você ir pondo rocha aos poucos, principalmente rocha seca, quando você compra na AquaShow, que a rocha já vem maturada, o baque, o choque é muito menor. Mas se você compra rocha seca e joga dentro de um sistema, você cai o potencial de óxido de redução, você traz desequilíbrio ao sistema toda vez que você faz isso. Portanto, não é saudável. Assim, para que você tenha uma questão visual e tenha um respaldo biológico de substrato de fixação de colônias de bactéria adequado, use os 10% do litro lá que vai dar certo. Mas hoje já existe mídia, já existe as mídias biológicas das mídias, as Êxodo, que dizia que uma plaquinha daquela tratava 500 litros d'água, né? Só que não, o Pantaleão caiu nessa bobagem, ele fez lá o teste, ele viu que nada a ver. E o Pantaleão...
Ah, é o horário, eu esqueci. Espera aí. Ó, a HQI, quando apaga, ela leva um tempinho para acender. Vou deixar acesa de novo. Então, o Patalhão caiu nessa história, né? Pegou, fez separou, comprou a Êxodo da vida lá para tratar 500 litros, tirou algumas coisas que ele tinha, botou, esperou, e o tempo passou e a gente viu que as coisas não são bem assim, nada do nitrato baixar, e ao contrário, só subia, enfim. Então, assim, o cara que me atende, por exemplo, o cara que me vende coral, ele tem dentro da bateria dele, da loja, da estufa, ele tem um belo de um skimmer grande, bem grande, e o SAMP dele é lotado de rocha. Ah, mas vai ficar ruim para sifonar, para limpar. Gente, eu tenho, assim, o Big One, a Grande Praia, o aquário de casa, o aquário dos clientes que seguem as coisas que eu falo, aquário de tudo que é tipo de coral, nunca limpou o SAMP, nunca limpou. Aquilo que está ali não é sujeira, aquilo não é sujeira. Aquilo é microbiota e macrobiota, aquilo é vida, aquilo faz parte do sistema. Ali está cheio de poliqueta, copépode, tanto que até usar Perlon, Shark Bag, você não deve utilizar isso no dia a dia de forma normal no seu aquário, bonito, né? Enfim, tá bom? E para finalizar, a questão da circulação de 20 vezes o volume. Imagine um aquário de 200 litros, a gente indica 20 vezes, 2 vezes 2, 4 mil litros. Se você pegar num aquário de 1,40, 50, colocar uma bomba de 4 mil litros soprando só de um lado, isso não vai dar certo. Você não vai conseguir uma circulação boa. Mas se você pôr 2 mil de cada lado, e colocar na posição correta, se você colocar uma bomba de 4 mil no sistema closed loop com um recal pequenininho, 1000 litros hora já está mais que bom, segundo o sistema João Basso, funciona redondinho também. Então, a questão de você vai para SPS, você sabe que a circulação é maior, joga de 20 para 30 vezes. Então, 3 vezes 2, 6 mil, compra uma bomba de 9 mil e usa 3 mil de um lado, divide 4,5 e usa o dimerizador dela, o potenciômetro, para ir diminuindo, para que aquilo vá sendo colocado. Porque senão, você cai nessa do meu último cliente aí, que tem um aquário de 300 litros, tinha um recal de 3 mil litros, 3 vezes 3, 9, dava 9 mil, 3 mil, ele precisava de uma bomba interna de 6, 7 mil litros hora. Venderam uma bomba de 30 mil litros hora, caríssima, desse tamanhão, que faz aquele negócio assim, que faz assim, sabe, que faz tudo que é coisa, mas que não serve para o aquário dele, puseram um VAP dentro do aquário dele. Não é o caminho. Então, o livro, tá vendo aí, ó, esse livro, ele vai trazer para você todo esse respaldo, todo esse fundamento, para que você não entre nos lugares com, sabe, uma mão na frente, outra atrás, como diz, né? E o cara que está lá, se não for bem intencionado, infelizmente tem lojistas que não são, tem empresários que não são legais nesse sentido, vai querer fazer que você levar metade da loja porque ele não conseguiu cumprir a meta da venda daquele mês. Então, a ideia do curso básico, a ideia do sistema Alberto Bacelar é trazer um norte. E a partir daí não significa que você não vá alcançar novos horizontes. Ah, eu quero, mas eu percebo que o seu método ele é limitado dentro daquilo que eu quero ter por causa disso, disso e disso. Eu prefiro monitorar, eu prefiro fazer o teste, eu prefiro usar. Ótimo! Mas você vai saber que aquela luminária ou ela é muito ruim no sentido de não atender, ou ela é muito boa no sentido de passar e não ser necessário para o seu aquário. Você vai saber que aqueles 20 quilos de rocha para 200 litros vai lhe atender. Assim você não leva 30 quilos de Zanzibar. Você vai entender que a circulação do seu aquário ela vai estar dentro de um valor no qual você vai ter um parâmetro para saber o que você compra, o que você vai comprar. Nem que seja Xing Ling, qual o problema? Você vai comprar Xing Ling, beleza. Mas você sabe o quanto de cada coisa, quantidade e qualidade de cada fator, de cada item, dentro daquilo você vai utilizar. Isso se refere também ao skimmer, isso se refere à quantidade de cascalho de fundo, ou seja, ainda dentro dessa questão das rochas, tá? Muita gente vai querer te vender uma quantidade menor e fala assim, não, conforme o tempo passar, você vai lá e bota mais rocha. Vão querer te vender uma luminária mais barata e conforme o tempo passar você for no coral, você põe uma luminária melhor.
Isso não dá certo, não é assim que funciona, isso é prejuízo. Isso é prejuízo. Junte e compre. Junte, alcance aquilo para o seu aquário e compre. Se você calça 40, não compre 38 porque está mais barato o sapato. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, não se deixe ser enganado, tá bom? Curso básico de aquarismo, livro, bem legal, Aquários Marinhos de Recife de Coral, luminárias, suplemento. Toda a linha de suplemento aqui, AquaShow, melhor custo-benefício de produtos específicos para uso em aquários. Alto nível de pureza com certificado. E luminárias, toma cuidado. Luminária AquaShow, luminárias híbridas e luminárias LEDs, todas dimensionadas e fabricadas personalmente para você. Ô Ted, ô Ray, o que vocês estão fazendo aqui? Caiu. Espera aí, gente. Deixa eu dar tchau direito. Fica aí que tem uma surpresa daqui a pouco para você. Ó, só. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Aos meus seguidores, à minha família. Obrigado à minha esposa. Obrigado a vocês. Qual que é a surpresa, Alberto? Olha só. Fui, mas eu volto.